Boa tarde. A edição do Nesp Notícias desta segunda-feira, 5 de maio, fala de dois assuntos urgentes: saúde e segurança. Policiais militares começam a trabalhar durante as folgas para a prefeitura. Fila da saúde. 50 mil pacientes aguardam procedimentos médicos com especialistas em Bauru. A gente começa esta edição falando do drama de pacientes que esperam anos por um procedimento médico em Bauru. Hoje, pouco mais de 50 mil pessoas aguardam por consulta, exame ou uma cirurgia com um médico especialista. Os dados são da Prefeitura. O atendimento especializado é feito pela rede estadual de saúde, mas a população tem dificuldade de ser encaminhada para esse tipo de serviço desde o momento em que chega às unidades básicas de saúde, que são de responsabilidade do município. Quem fica no meio desse empurra-empurra é o paciente. Não acredito que sim. 2 anos. Esse é o tempo que a dona Elza esperou para conseguir uma consulta com um médico ginecologista. Depois de passar pela unidade básica de saúde do bairro, ela foi encaminhada para o hospital estadual. E o que falavam para a senhora nessa espera de 2 anos por uma consulta? Que não tinha vaga, não tinha médico, não tinha vaga, que tinha muita gente na frente. E que era um paciente por mês, que é tipo assim, o hospital chama um paciente por mês. É humilhante para a gente, é muito humilhante essa espera. No outro mês é que você Na primeira consulta, em setembro do ano passado, foi diagnosticado que a dona Elza precisa de uma cirurgia para retirar o útero. Mas a situação dela ainda está longe de ser resolvida. A próxima consulta é só no fim deste mês e ela não sabe se a cirurgia será marcada. Até lá, ela vai convivendo com os sintomas. Eu já tive sangramento, dores, né? E estou me aguardando, estou esperando, filha. Estou aguentando aqui até o dia que der certo, né? Nas suas condições hoje, não teria como pagar uma cirurgia dessa? De maneira alguma. Ou paga as contas, fica sem comer, ou enfim, ou você vende a casa para fazer uma cirurgia. Assim como dona Elza, outras 1.100 mulheres aguardam por uma cirurgia ginecológica de acordo com dados da própria prefeitura. Gleise é quem acompanha a mãe durante os atendimentos. Para ela, a demora é resultado de falhas na gestão da saúde na cidade. Você faz um primeiro atendimento na rede pública, no posto de saúde, isso é encaminhado ao Estado. O Estado diz para nós que não há vagas disponíveis. A Prefeitura diz que não tem meios de fazer esse atendimento conforme foi diagnosticado e é necessário. E quem fica no meio dessa briga toda é o paciente. Tem explicação para toda a demora. Eles só não têm explicação quando a gente fala para eles, e para diminuir o prazo? Ninguém sabe falar nada. Agora, o porquê está demorando, todo mundo sabe. Ou não tem médico, ou quebrou o aparelho, ou está na fila de espera, ou estamos sem especialistas, ou estamos em fase de contratação, estamos fazendo concurso. E são as mesmas justificativas que tem feito a dona Dorcília aguardar por uma consulta também com um ginecologista. Ela fez um exame na rede estadual e precisa agora retornar à UBS do bairro para que o médico veja o resultado. Mas há pouco mais de um mês, ela ouve que o atendimento dá prioridade às gestantes. Se tem médico, eles vão consultar primeiro, vão dar privilégio para as gestantes. Se alguma gestante faltar, eles passam a vaga para as outras pessoas. Se não faltar, a gente volta para casa. No dia seguinte, que o médico vem, porque ele vem 2 vezes só na semana, vem de segunda e sexta. Tem dia que ele não vem, então você fica perdendo tempo na fila, sem saber se ele vem ou se não vem. Aí se ele não vem, vai ser passado para outra semana. E não marca. Você tem que vir na fila. Esteja fazendo sol ou chuva, você tem que ficar aqui, desde manhã, desde madrugada. Mais uma vez, a sensação é de impotência. Você está passando por aquele problema, mas você não sabe o que está acontecendo. Quem sabe é só o médico. Fica naquela expectativa. Ou você aguarda, ou você arruma dinheiro, tira dinheiro de onde não tem, faz empréstimo, sabe lá, faça o que puder. E para cuidar da saúde.
Nós entramos em contato com a Prefeitura e a Secretaria de Estado da Saúde para saber o porquê da demora nesses atendimentos, mas ainda não tivemos retorno. Para tentar resolver a situação, vereadores da cidade querem chamar a atenção para o tamanho dessa fila da saúde. Deu entrada na sessão da Câmara de hoje um projeto que propõe publicar no Diário Oficial e no site da Prefeitura a lista com todos os pacientes à espera de um procedimento médico. Lima Júnior pediu para a Prefeitura a lista completa de pacientes que aguardam por consultas, exames e cirurgias. Nós estamos vendo que existem informações controversas. Então, o que nós queremos é que esses indicadores, essas pessoas, esses exames sejam apresentados nominalmente para nós sabermos a realidade daqueles que já foram atendidos, daqueles que não foram atendidos e as reais demandas de consultas, exames e procedimentos cirúrgicos existentes na rede pública da nossa cidade. Mas, para o vereador Dr. Raul Gonçalves, essa lista fornecida pelo município não traz números reais. Para ele, seria preciso, além da demanda, mostrar o que é ofertado pelo Estado e pelo município. Só assim seria possível apontar o déficit no atendimento. Por esse motivo, ele e o vereador Fabiano Mariano fizeram um projeto para divulgar todos os pedidos de procedimentos feitos na rede pública. Nós queremos saber, mês a mês, qual é a oferta de consultas, de exames complementares que o Estado ou o próprio município tem, ou da sua rede própria, ou a nível de convênio com o Estado. Aí nós vamos bater os dois números. Eu tenho um número de 7.000 consultas, como você falou aí, que está aguardando. Eu estou ofertando 100, 200, quer dizer, eu vou levar quanto? Vou levar 35 meses para poder cobrir só essa que está aguardando? Então, a fila vai ser interminável. Já na visão de Rodrigo Agostinho, para reduzir as filas, a Prefeitura teria que assumir parte dos exames que hoje são feitos só na rede estadual. O que a gente vem solicitando é que aqueles procedimentos mais simples, como ultrassom, raio-x, exames, por exemplo, de sangue, a Prefeitura possa assumir para poder desafogar essa fila. Uma boa parte desses exames, quem solicita é a própria rede municipal. Então a Prefeitura chegou ao ponto de pedir para o Estado para transferir esse serviço para a Prefeitura, mesmo que a Prefeitura tenha que pagar a conta. No próximo bloco a gente fala sobre a atividade delegada. A atuação de policiais a serviço da Prefeitura começou no último feriado. O Unesp Notícias volta já já. A atividade delegada começou a funcionar em Bauru depois de mais de 2 anos de discussões. É um convênio entre a Prefeitura e o governo do estado para que os policiais militares trabalhem nos períodos de folga para reforçar a segurança do município. O convênio foi assinado há 1 mês e meio e a Prefeitura divulgou que os policiais já iriam começar a atividade desde quinta-feira passada. Por enquanto, eles trabalharam apenas na festa do 1º de maio. No feriado do Dia do Trabalho, os fiscais da Prefeitura ganharam reforço no Parque Vitória Régia. 4 policiais militares foram destacados para atuar juntamente com os funcionários municipais. Esta foi a primeira ação da atividade delegada, que começou a funcionar oficialmente em Bauru no dia 1º de maio. Podem participar policiais que se cadastraram no programa. Nos dias de folga da Polícia Militar, eles voltam a vestir a farda, mas são remunerados pela Prefeitura. Durante o feriado, o foco do trabalho foi a fiscalização de produtos que poderiam causar acidentes, como as garrafas de vidro. Hoje eles estão acompanhando os fiscais da Prefeitura na realização de fiscalização, autuação e notificação do comércio ambulante. Apesar de serem remunerados pela Prefeitura, os policiais continuam subordinados ao comando da PM. Em todo o estado, 41 municípios já aderiram à atividade delegada. Além dos grandes eventos, como os que são realizados no Parque Vitória Régia, os policiais podem ser destacados para trabalhar em locais com muita circulação de pessoas, como nas feiras livres. Os clientes sentem falta dos policiais. Por isso, é bom ficar de olho na carteira. A gente tem que estar andando meio atento aqui. Vai tirar o dinheiro da carteira, precisa ficar prestando mais atenção ainda, porque às vezes está com algum dinheiro a mais um pouco, né? O neguinho já dá uma olhada, já é meio... Por isso eu deixei já uns R$30 aqui nesse bolso da frente, pra não ter problema de estar sacando a carteira. Nem anda com a carteira no bolso de trás, então? É, o melhor. Para correr menos riscos, há 7 anos os feirantes passaram a contratar seguranças particulares.
O ambiente até que é bom, não tem muito malandro, não tem não. Mas se não tivesse esse segurança particular aí? Antes era terrível. Chegou a ser assaltado? Não, mas já levamos uns nozinhos de nota falsa. Se não tivesse o segurança particular, como é que era trabalhar antes deles? Antes, contava com a ajuda de Deus. Só, porque não tinha segurança nenhuma. Antigamente, muito tempo, tinha os policiais, mas depois acabou esse arranjo. Antes dos seguranças particulares, o trabalho era constantemente ameaçado. Mercadorias e até o dinheiro das vendas eram alvos dos bandidos. Ações que poderiam ser coibidas com a simples presença da polícia militar. Se tivesse pelo menos mais patrulhamento, vamos supor, da polícia militar, você acha que mudaria? Se mudaria, claro, muito mais segurança. De acordo com a Polícia Militar, os policiais que vão trabalhar para o município precisam se voluntariar, ou seja, depende da vontade de cada um. A ideia é que 8 policiais atuem das 2 da tarde às 10 da noite na região central da cidade e no terminal rodoviário. E outros 2 trabalhem das 8 da noite às 4 da manhã para fiscalizar o cumprimento da lei do silêncio. Porém, ainda não foi possível fechar uma escala para dar sequência à atividade. A previsão da polícia é de que os policiais estejam organizados para retomar esse trabalho na quarta-feira agora. A temperatura subiu nos últimos dias. Vamos ver então como fica nesta semana. As informações estão no boletim do IPMET com a meteorologista Zildene Pedrosa. Até amanhã, terça-feira, o tempo deve continuar com céu parcialmente nublado e não há possibilidade para chuva aqui no estado de São Paulo. A partir da quarta-feira, devido à aproximação e chegada de uma frente fria, que agora está atuando no sul do Brasil, a gente está esperando chuvas, inclusive na nossa região, onde deve ocorrer pancadas a partir do dia da quarta-feira. As temperaturas a gente não espera assim queda acentuada, devem permanecer estáveis, com temperaturas mais amenas durante a noite, ao início da manhã e à tarde em elevação, variando a máxima entre 28 a 30 graus e a mínima entre 16 a 18 graus. A partir do dia 9, sexta-feira, a gente tem uma leve tendência à queda dessas temperaturas, principalmente da temperatura mínima. A semana começou com tempo estável em todo o estado de São Paulo. A partir de amanhã, há possibilidade de pancadas de chuva, principalmente na região sul. Em Bauru, não deve chover hoje nem amanhã. A umidade do ar agora é de 60%. Hoje, a temperatura variou entre 17 e 29 graus. Amanhã, a mínima prevista é de 18 e a máxima é de novo de 29 graus. No próximo bloco, a gente entrevista a doutora em educação, Manolita Correia Lima. Ela fala sobre os desafios e as vantagens da internacionalização do ensino. É depois do intervalo, não saia daí. Cada vez mais as universidades buscam a internacionalização. É estimular a troca de conhecimentos entre pesquisadores de diferentes países e também o intercâmbio de alunos. As dificuldades e os benefícios do processo de internacionalização do ensino estão no programa Ópera Mundi desta semana com a doutora em educação Manolita Correia Lima. A professora adiantou essa discussão na entrevista que você vê agora. Professora Manolita, muito obrigada por sua participação aqui no Nesp Notícias. E a senhora participa do Aula Pública Ópera Mundi para discutir a internacionalização da educação. Eu gostaria que a senhora explicasse o que a gente tem que entender enquanto internacionalização. Bom, a internacionalização da educação, ela está inserida dentro de um processo de globalização, né? É a expressão que a educação encontrou de alguma forma, ter um olhar mais global, não? E apesar da mobilidade do estudante ser a dimensão mais visível da internacionalização, a internacionalização não se limita a isso. Ou seja, além dessa mobilidade corpórea de estudantes, de professores e pesquisadores, a gente tem a mobilidade de cursos e programas e a gente tem um processo bastante aquecido
de fusões, de aquisições, de criação de campus fora do país de origem, de criação de novas universidades fora do país de origem. E tudo isso impõe quase que uma discussão comercial do processo de internacionalização que para um professor, de um modo geral, preocupa, né? Até porque a educação, no nosso ponto de vista, não passa muito por uma questão comercial. Ela, antes disso, tem uma questão da formação do sujeito e da produção de conhecimento que é necessária para o desenvolvimento das pessoas e das sociedades onde eles fazem parte. Professora, e nesse sentido, quais são os desafios que a nossa educação tem hoje? Olha, eu acho que, acima de tudo, fazer da universidade um espaço atrativo e, no meu entender, a universidade como um espaço atrativo é uma universidade de qualidade. E qualidade aqui não é só qualidade na produção de conhecimento ou na socialização desse conhecimento, seja na publicação de livros e artigos, seja no espaço da sala de aula. Mas é, sobretudo, uma comunidade que educa. Né? Educa para a cidadania, educa para o exercício político, educa para conviver com o outro, ou seja, é um espaço de formação de jovens que encontram uma sociedade complexa no sentido da convivência e no sentido do exercício da profissão. Né? Então, lógico que a dimensão ética é uma dimensão absolutamente importante quando você pensa a universidade como um espaço também de formação. Né? Eu acho que as universidades hegemônicas elas estão muito orientadas para a produção de conhecimento e para uma comercialização dessa expertise, mas elas estão pouco preparadas para um processo educacional mais orgânico, mais completo. E a complexidade dessa sociedade exige que o jovem se capacite para conviver nessa diferença, com essas contradições que flagram a sociedade nesse ambiente mais globalizado. Pensando nessa formação humana, professora, qual a contribuição para os alunos que a mobilidade, que esse intercâmbio possibilita? Alguns autores partilham muito da ideia de que a mobilidade acadêmica dos estudantes levaria a uma formação de uma geração cosmopolita, né? Eu diria que é uma visão talvez para o futuro. Hoje eu não encontro muito entre os jovens esse cosmopolitismo que se pretende, porque o jovem ainda tem períodos de permanência no país acolhedor curtos. Esses períodos estão muito calcados em desenvolvimento de pesquisas, de aula, de publicações, de trabalho, e a convivência com a comunidade ainda é uma convivência bastante artificial e bastante limitada, e, portanto, se apreende pouco da cultura local, se estabelece relações até certo ponto superficiais com a comunidade local. Eu acho que esse cosmopolitismo ele passaria por uma visão do outro muito mais generosa do que a gente tem visto ultimamente, em função de se ter uma internacionalização quantitativa e talvez não necessariamente calcada no qualitativo. E aí, nesse sentido, de fato, a experiência da Unilab e da Unila são muito significativos. Por quê? Porque na partida a proposta é de uma universidade de integração qualitativa, significativa, porque ela acolhe os estudantes estrangeiros e o currículo já está, de alguma forma, desenhado para essa inclusão, inclusive temática, metodológica, para que a gente conheça a América Latina na sua plenitude, né, e não de uma forma artificial. Ou seja, os sujeitos podem estudar temas que se reportam aos seus países de origem e seus pares aprendem com esses estudos e com os resultados que são divulgados. O que vem à mente quando se fala em mobilidade acadêmica? O número de jovens que hoje estudam fora dos seus países de origem é crescente.
qual a importância dos intercâmbios para os países. É o que a gente poderia chamar de uma geopolítica do conhecimento. A professora e doutora em educação, Manolita Correia Lima, discute os interesses envolvidos nas trocas de conhecimento e o papel das universidades transnacionais. A aula pública Ópera Mundi, aqui na TV Unesp. A aula pública Ópera Mundi com Manolita Correia Lima começa daqui a pouco, às 8h30 da noite. Não perca também as reapresentações, quarta-feira, às 6h30 da tarde e sexta, às 8h30 da noite. No início desta edição, nós falamos sobre a longa espera para exames e consultas na saúde pública de Bauru. Nós acabamos de receber o posicionamento das secretarias envolvidas no problema. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informa que a oferta de atendimentos eletivos não depende apenas do Estado, mas também dos municípios e da União. Informa ainda que o pedido da Prefeitura para assumir os atendimentos nas áreas de patologia, radiografia e ultrassonografia será discutido na próxima reunião com o município, que deve ocorrer ainda neste mês. A Secretaria acrescenta ainda que foi solicitada ao município uma lista detalhada dos pacientes que aguardam atendimentos eletivos, mas que a listagem não foi encaminhada até o momento. Já a Secretaria Municipal de Saúde informa que a rede sofre com a falta de médicos na área de ginecologia e que são priorizados atendimentos às gestantes e aos casos considerados mais graves. A Secretaria ainda explica que os atendimentos especializados podem ser oferecidos pelas próprias unidades básicas de saúde se houver a possibilidade e disponibilidade de profissionais. O Unesp Notícias fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens desta edição, é só acessar o nosso site. A gente volta amanhã. Tchau! Thank you.